Opa, boa noite, Gustavo. Boa noite, Bruno, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Vou apresentar você aqui para a galera e a gente começa, tá certo? Convidado de hoje, professor, mestre, advogado, palestrante, consultor e parcerista. Se a gente for falar do currículo dele aqui, vai demorar um bom tempo. E ele é o Gustavo Lopes Pires de Souza. Ele está aqui hoje para conversar um pouco com a gente sobre gestão esportiva, falar um pouco de futebol também, falar um pouco de esporte, falar um pouco de tudo. Tá certo? Fala aí, Gustavo. Boa noite. Tudo bem com você? Fala, Bruno, boa noite, tudo bem? É uma alegria estar aqui. É sempre um prazer a gente falar um pouquinho sobre aquilo que a gente gosta, especialmente para o Jornal dos Esportes, tradicionalíssimo Jornal dos Esportes, que a gente que é um apaixonado, um aficionado, tanto por esporte quanto por notícia, conhece de longa data. Salvo engano, fundado, inaugurado lá nos anos 30, 40, pelo Mário Filho, né? Ele foi, o Mário Filho, ele virou o chefe depois de um tempo, mas é dos anos 30, sim. Foi um grande entusiasta, um grande jornalista realmente do Jornal dos Esportes, e ele assumiu a bronca nos anos 30 e a gente está aí, né? Estamos aí até hoje. Teve um pequeno hiato aí de 10 anos, o jornal ficou parado. Hoje em dia a gente não está mais com impresso, mas estamos aí de volta nas plataformas digitais e é sempre bom a gente bater papo com gente legal, com gente que gosta e gente que conhece a nossa história. Então, pô, um prazer estar aqui contigo. Já vou começar perguntando, hein? Tá certo? Vou começar fazendo uma pergunta aqui para você já. Eu estava conversando mais cedo com o pessoal, o Pedro, ele deu uma ideia aqui, o Pedro Sodré, ele deu uma ideia de eu te perguntar um pouco sobre clube empresa, né? Clube empresa, que você fez até uma live esses dias a respeito, e assim, o que que você acha do clube empresa hoje aqui no Brasil? Para a realidade brasileira, você acha que daria certo? Você acha que é por aí? Que o clube precisa fazer para virar um clube empresa e de sucesso, né? Porque não adianta nada ter uma empresa se ela não tiver sucesso. Eu conversei ontem com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, que é o relator do PL, do projeto de lei do Clube Empresa aqui no Brasil, projeto de lei esse que já foi aprovado pelo Senado, está na Câmara aguardando pauta de votação. Olha só, o Clube Empresa por si só, ele não é o grande salvador da pátria e o grande solucionador de todas as questões existentes no Brasil atinentes aos clubes de futebol. A gente tem o exemplo espanhol, por exemplo, lá nos anos 90, a Lei 10 de 1990 da Espanha, ela criou a figura do clube empresa. Lá na Espanha, o clube empresa ele é obrigatório. Então, a lei, quando ela surge, ela obriga todos os clubes a se tornarem empresa para que tenham requisitos para jogar a primeira e a segunda divisão da Liga Espanhola de Futebol e a primeira divisão do basquete. Naquela época, eles deram algumas opções para aqueles clubes que eram constituídos como associações de não fazerem a mudança. Mas, daquela data para frente, os novos teriam que fazer. Apenas 3 clubes não se converteram em clube empresa na época: Barcelona, Real Madrid e Osasuna. Barcelona e Real Madrid se tornaram potências, Osasuna continuou um clube médio, mas a verdade é que de 1990 para cá, quer dizer, 31 anos depois, a lei do clube empresa, vamos chamar assim, na Espanha, não surtiu os efeitos que se esperava como grande salvadora da pátria. Então, é uma coisa que é bem importante. Cabe ao Estado, ao legislador, trazer condições e figuras jurídicas específicas e especiais para um tipo de atividade específica e especial, mas isso por si só não é garantia de sucesso. Se assim fosse, bastava se criar uma lei dizendo assim: olha, todos os clubes brasileiros, todos os clubes de futebol brasileiros serão ricos e não deverão mais. Revogue as disposições em contrário. E aí dizendo isso estaria tudo resolvido. Na verdade, não é assim. Então, mais do que criar um clube empresa, mais do que se transmutar em clube empresa, é muito importante
que exista uma mudança de paradigma na gestão dos clubes de futebol. O clube empresa é uma ferramenta, é um instrumento que, se bem utilizado, aqui no Brasil a gente vai ter a Sociedade Anônima do Futebol, com situações muito específicas para os clubes de futebol, e que, se bem utilizados, poderão sim auxiliar os clubes no futuro, ou para o futuro. Mas se não for bem utilizado, também não vai servir de nada, de absolutamente nada. A gente precisa de mais do que boas leis, a gente precisa de boas ações, de boas gestões e de boas práticas de gestão e de governança. Entendo. Nesse gancho aí do clube empresa, tiveram alguns clubes que tentaram já aqui no Brasil. O próprio Botafogo, se eu não me engano, tentou, mas eu acho que o clube empresa, eu acho que não tentou ser um clube empresa, mas acabou se tornando, eu acho que é o Flamengo, né? Eu acho que tem mais sucesso. Tem uma renda própria do sócio-torcedor, tem grandes marcas querem patrocinar, né? Teve um bom resultado no ano de 2019, mas com o Botafogo já não teve tanto sucesso. Acredito que iria virar um Botafogo SA, mas precisava que ficasse na primeira divisão, e não foi o que aconteceu. Acabou sendo rebaixado. Tem esse lance também de precisar o clube estar numa posição melhor, tem que estar na Série A para que ele vire um clube empresa? Não precisa estar na Série A. Na verdade, hoje a gente já tem clubes empresa no Brasil e já é possível um clube se tornar empresa. O que a gente não tem é uma formatação jurídica própria para os clubes de futebol que são empresa. Então, essa lei do clube empresa, ela cria a figura da sociedade anônima do futebol. Ou seja, cria uma figura jurídica, empresarial, específica para os clubes de futebol. Muitos clubes são empresas. Tem o Retrô, por exemplo, lá em Pernambuco, que é um clube empresa. O Bragantino, ele criou uma figura híbrida lá com a Red Bull, e que inclusive é o líder do Brasileirão nesse momento, que também de muito sucesso. O Flamengo não é um clube empresa. O Flamengo continua como clube, como associação. Só que o Flamengo adotou um tipo de gestão profissional, com governança administrativa, e está correndo a passos largos para se tornar uma potência quase que imbatível no Brasil. O Botafogo tinha um projeto, inclusive, não sei se encabeçado, mas estimulado, incentivado por alguns botafoguenses famosos ou empresários botafoguenses, como o pessoal do Banco Itaú, do Unibanco, salvo o melhor juízo, como Felipe Neto. E uma das formas de captação de investidores era estar na vitrine da primeira divisão. Por isso que eles entendiam que era importante se manter na primeira divisão para poder transformar-se ou transmutar-se em SA, Sociedade Anônima. E como ele caiu para a segunda divisão, penso que eles resolveram adiar, uma vez que eles não teriam tanta visibilidade, o negócio poderia naufragar. E esse é o ponto. Se transformar em empresa não quer dizer que o clube vai ter sucesso ou não vai ter. Transformar-se em empresa, especialmente nos moldes da nova lei, né, da lei que deve ser aprovada e promulgada aí até o final do ano, transformar-se nos moldes da lei pode ser muito interessante, porque a lei ela procurou abraçar todos os diversos pontos, débitos tributários, né, tributários fiscais, dívidas trabalhistas, de forma a equacionar todas essas dívidas e viabilizar ao clube buscar recursos. E tem um exemplo que o senador Carlos Portinho utiliza, que eu concordo muito com ele, que é o seguinte: você vai, por exemplo, em São Januário, lá no Vasco, você tem no chão uns ladrilhinhos com o nome das pessoas que contribuíram. Então tem um nome. Você vai no Flamengo, você tem lá uma parede com os ladrilhinhos com os nomes das pessoas. Imaginem só, se ao invés de um ladrilhinho, os clubes expedissem debêntures e lançassem no mercado de forma a captar recursos, ou seja, empréstimos a longuíssimo prazo e empréstimos de risco de seus torcedores para poder viabilizar o seu futebol. Então, sei lá, um clube do tamanho do Flamengo, com milhões de torcedores, se ele lança um projeto aí com debêntures de R$100 resgatáveis daqui a 10 anos, ele poderia arrecadar
R$ 1 bilhão rapidamente, né? Isso vale para o Vasco, que tem uma grande torcida, para o Botafogo, que tem uma torcida menor, mas tem uma torcida apaixonada. Isso pode funcionar muito bem. O ponto crucial é como esta gestão será feita. A boa gestão, seja ela no clube empresa, seja ela no clube associação, ela irá trazer resultado e ela irá ter como consequência benefícios desportivos e benefícios financeiros. O que o clube ou o time de futebol deve levar em consideração é o seguinte: quais os prós e contras de cada um dos institutos jurídicos e, utilizando desses prós e contras, qual é aquele mais adequado à minha realidade? É uma empresa? SAF, Sociedade Anônima de Futebol? Sim. É uma limitada? É uma limitada. É uma sociedade anônima tradicional? Que assim seja. Enfim, e cada um escolher o caminho que for mais condizente com a sua realidade e com os seus anseios. Repito, não tem fórmula pronta. O que a legislação vai trazer é estabelecer mais uma modalidade empresarial para que os clubes se entenderem que aquele seja o caminho, para que os clubes possam adotar esse caminho. Mas ele não é obrigatório, ele é totalmente facultativo. Enfim, a única modalidade que não pode ser é a MEI, porque é microempreendedor individual. Então, pelo que eu entendi, né, a única coisa que o clube não pode ser quando estiver fazendo essa empresa realmente é a MEI. Mas pode ser limitada, pode ser SA. SA, inclusive, é interessante porque vende. Caiu. Caiu minha Porque bandeira. vem, Mas pode falar que eu tô ouvindo. Porque pode vender ações, né? Ele entra no mercado de ações quando se torna uma sociedade anônima. Então, eu acho que é interessante também justamente por causa disso, por causa do mercado financeiro que é muito volátil. E se você tiver gente que entende do assunto, né? Pessoa que realmente já investe na área, tomando conta e ajudando ali, pode ser que isso gere uma receita maior para o clube. Eu acho muito interessante essa questão dos clubes empresas aqui no Brasil, justamente por causa disso, porque tem alguns clubes que devem muito dinheiro, que é o caso do Corinthians, do próprio Botafogo, alguns clubes aqui do Rio de Janeiro também, o Vasco, o Fluminense, o próprio Flamengo já deveu até mais, hoje parece que está um pouco mais controlada a situação, mas aí a gente vê em relação, por exemplo, com o Profut, né, que foi um projeto que era interessante, que era para os clubes saldarem as dívidas, e parece que talvez não adiante, que os clubes que pagaram nem não fizeram nada, porque essas dívidas provavelmente serão abonadas no futuro. Eu tinha lido alguma coisa a respeito disso há um tempo atrás, não me recordo aonde agora, a fonte, mas eu lembro que talvez seja refutado, que não tenha mais sentido realmente o Profut. Mas o lance do clube empresa é sensacional, porque para esses clubes que a gente citou ali mais cedo, de repente é a única alternativa, né? Porque se ficar dependendo do que depende hoje em dia, vai acabar se afundando mais ainda em dívidas e isso aí pode complicar a vida do próprio clube e o clube pode acabar na terceira divisão, como foi o caso do Figueirense que o Pedro Sodré lembrou aqui agora nos comentários, ele falou. Disse que o Figueirense tentou ser um clube empresa, mas não deu certo, não conseguiu. Não. Só um segundo. Pronto. Que o clube não conseguiu andar com as próprias pernas, né? E fica meio complicado. Eu ia te perguntar algumas outras coisas também agora, assim, também saindo um pouco desse lance de clube empresa, o papo é legal também, mas daqui a pouco a gente volta um pouco para cá. Eu vi que você é mestre em Direito, especialista em consultoria empresarial e professor. Você foi professor, cara? E professor é uma palavra muito emblemática, né, no esporte, né, no futebol. Mas você foi professor de beira de campo ou professor de sala de aula? Na verdade, eu não fui, eu sou professor de sala de aula. Isso. Eu comecei a dar aula. É interessante ter essa história. Quando eu sou aprovado no vestibular para a Faculdade de Direito da PUC,
aqui em Minas Gerais, eu havia feito uma promessa, e uma promessa até para mim mesmo, né? No sentido de que eu tentaria passar um pouquinho daquele conhecimento que eu adquiri, ou que eu estava adquirindo para frente. E aí eu me ofereci como voluntário para poder lecionar algumas disciplinas num curso supletivo que havia perto da minha casa, né? Porque eu lecionei português, geografia e história, e aí eu peguei paixão e aí eu nunca mais parei. Depois que eu formei em Direito, eu fui dar aula em cursos preparatórios para concurso público. Durante muito tempo foi minha principal atividade. Eu dei aula em cursos preparatórios entre 2007, pouco antes de 2006 e 2015 praticamente, de maneira quase que ininterrupta. Quando eu termino meu mestrado em 2012, e aí eu já começo a fazer uma divisão das minhas aulas, o mestrado me permitiu dar aulas em curso de pós-graduação, em curso de mestrado, em cursos universitários, e hoje, atualmente, eu leciono Direito Empresarial em um grupo educacional que tem unidades no Pará, em Minas Gerais e em São Paulo. Eu atendo turmas do Pará e de Minas Gerais dentro da área de Direito Empresarial. É uma área que eu gosto, apesar de exercer uma série de atividades e de fazer um tanto de coisa, eu tento sempre me manter com algum vínculo institucional no que diz respeito à questão do ensino, que é algo que eu gosto, é algo muito prazeroso. Hoje, até pela minha idade, eu não aguento mais dar 20 aulas, 40 aulas por semana, como eu fazia anteriormente. Não aguento mesmo, mas é algo que eu gosto muito e eu sempre mantenho e tenho alguns vínculos institucionais que sempre me levam a lecionar, graças a Deus, no Brasil inteiro, disciplinas ligadas ao direito, à gestão e ao desporto. Pô, bacana, muito legal. E dizem que quando você faz o que você gosta, você não trabalha, né? Você vive, você, né, não tem um desgaste quando você faz aquilo que você Cara, gosta. Isso é interessante, né? eu posso te dizer que hoje, com 41 anos, é claro que a gente não faz só o que a gente quer. É óbvio que a gente faz uma série de coisas ao longo do dia, ao longo da vida, que a gente não gosta. Mas eu posso te falar que eu não tenho mais aquela ansiedade pelo trabalho. Eu tenho uma ansiedade, às vezes, do trabalho. Ou seja, de problemas que porventura surjam, de prazos que eu tenho, que porventura eu tenha para cumprir, de metas que eu tenha a alcançar, ou de metas pessoais que eu mesmo coloco. Então eu tenho aquela ansiedade natural do trabalho. Mas não tenho aquela ansiedade, puxa vida, vou ter que trabalhar. Não, muito pelo contrário. Não sei se vocês perceberam, a voz um pouco estranha. Ontem eu acordei com uma faringite horrível, praticamente sem voz, e fiquei ontem o dia inteiro quase todo de cama. E a coisa que mais me causava angústia era eu não conseguir fazer alguma coisa de atividade laboral, um estudo, uma leitura, enfim, alguma coisa. Então, a minha esposa mesmo falou, pouco sabe, ontem eu vi que você ficou mal, que ontem você não trabalhou. Então, eu posso dizer, graças a Deus, que hoje eu faço em 90% do tempo, até coisas que antes eu não gostava, interessante, eu consegui alinhar de forma que em 90% do tempo eu faço coisas que eu gosto. Eu até acho legal contar uma historinha, cara, muito interessante, que eu me lembro quando eu fazia estágio, eu fiz um estágio uma vez, eu fiquei pouquinho tempo, porque eu comecei a ficar chateado que eu saía de casa todo todo emprequitado, de terno, gravata e tal, para ficar carregando processo e andando de ônibus. Mas eu fiz um estágio por um tempo no escritório de advocacia, até de um figurão aqui em Belo Horizonte na época, ele tinha era uma autoridade também, um cargo público judicial, e tinha um escritório, não podia citar o nome dele. E um dia, eu fui chegando do fórum, aquele negócio para entregar uns documentos para ele, eu entrei na sala dele, e ele estava ali com uma mesa repleta de livros abertos e com marcações coloridas. E me chamou a atenção, hoje até, isso é um pouco mais normal, estou falando de quase 20 anos atrás, me chamou a atenção que até de marcação colorida, eu falei, cara, olha, você me disse, aí fiz o que eu te falei, você me disse, mas eu vou te perguntar, o que são essas marcações coloridas? Ele falou assim, olha, o que eu vou te falar, você não se esqueça, ele já era um senhor, é sabedoria. A vida, às vezes, nos impõe um mundo em preto e branco. Às vezes, a gente precisa fazer coisas que a gente não gosta de fazer e que são muito chatas. Então, cabe a gente colorir. Eu odeio fazer esse tipo de pesquisa aqui,
E isso era para um parecer para esse cargo de conselheiro que ele fazia. Eu odeio fazer esse tipo de pesquisa aqui e esse tipo de trabalho aqui, que é mais manual do que intelectual. Odeio fazer, mas eu preciso fazer. E para ele ficar mais leve, eu coloro ele. Então, as marcações são coloridas. E eu nunca mais esqueci. E aí, sempre que eu vejo alguma situação, eu falo, puxa vida, esse trem eu não tô afim de fazer, esse trem eu tento colorir de alguma forma, eu tento criar alguma estratégia, alguma ferramenta, algum gatilho mental ou factual para deixar aquilo um pouco mais colorido, um pouco mais alegre, um pouco mais feliz. Mas o fato é que a gente precisa cada vez mais buscar fazer o que a gente gosta, mas com a consciência que nem sempre é possível, a gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa sustentar nossa família, é óbvio, então a gente nem sempre vai fazer exatamente o que a gente gosta, mas sempre que possível fazer, se não for possível fazer, vamos tentar colorir a atividade para pelo menos levar com mais leveza. Ah, com certeza, isso aí é verdade. Porque a gente nasce e morre, né? No meio disso a gente vive, né? O pessoal fala que a gente vive uma vez só, não, a gente vive todo dia, a gente vive várias vezes. A gente morre uma vez só. Então, o que a gente leva da vida é o que a gente viveu, a vida que a gente levou. Então, é importante a gente fazer sempre o que a gente gosta, realmente. Mas deixa eu te perguntar, em relação a direito, assim, direito sempre foi a sua praia, sempre foi isso que você quis fazer? Ou rolou uma pressão dentro de casa, alguma coisa? De repente seu pai também estudava direito e aí falou, não, você tem que fazer direito também. Foi alguma coisa assim ou foi um lance que você escolheu mesmo? Ou que o próprio direito te escolheu, né? Cara, rolou de certa forma alguma pressão. Eu não sou de família abastada, né? Então, eu sempre tive a consciência, é uma coisa que eu agradeço ao Gustavo adolescente. Eu sempre tive na minha cabeça a consciência de que a minha única ferramenta de poder ter uma vida diferente daquela que, que se desenhava para mim, por uma continuidade, né, sociofinanceira, sociocultural da família, era estudando. Então eu sempre fui muito focado em estudar, em fazer diferente. Então eu tracei uma linha e falei, olha, eu vou fazer um curso superior e dali eu vou tirar uma profissão que eu possa viver bem. E eu sempre fui muito apaixonado, sempre gostei muito de algumas disciplinas como geografia e história. E aí eu sempre gostei de sala de aula, então foram disciplinas que sempre vieram à mente. E eu sempre fui, não, sou apaixonado com comunicação. Então, talvez o meu grande sonho juvenil fosse fazer comunicação social, especialmente jornalismo ou publicidade. Cheguei até na época a fazer vestibular para comunicação social em uma instituição aqui em Belo Horizonte, depois virou o UniBH, que hoje é do Grupo Ânima, que é um grupo gigantesco, que é talvez o maior do mundo, ou um dos maiores do mundo. Mas rolou uma pressão, tipo, cara, é direito é que vai te dar futuro e tal. E o direito permeava a minha vontade. Claro que permeou também os meus anseios, mas eu cheguei, em dado momento, eu estar num caminho e era direito para cá, comunicação para lá. E eu acabei, graças a Deus, optando pelo direito. Eu penso que eu não seja um perfil tradicional do direito, que eu não tenha um perfil tradicional do direito. Eu sou extremamente informal, eu odeio usar terno e gravata, eu odeio uma série de formalismos e questões muito peculiares aí da profissão. Eu odeio ficar fazendo politicagem por nada, puxação de saco, enfim, algumas coisas muito próprias do profissional do direito, doutor para cá, doutor para lá e tal. Mas é a área que eu me realizei, é a área que eu consegui, graças a Deus, juntar com uma série de itens e pontos paralelos e que me permitiram, como eu disse hoje, fazer o que eu gosto. E ajudar as pessoas é algo que eu gosto muito de fazer. E se puder ser remunerado por isso, melhor ainda. Então eu costumo dizer que hoje, de alguma forma,
eu consigo, dentro do meu trabalho, ser um solucionador de problemas, um motivador de pessoas, um incentivador, e que, de alguma forma, eu construo mais do que eu destruo. E isso me faz me sentir bem, isso me faz concluir que o caminho que eu escolhi foi o caminho mais adequado, o caminho que poderia me realizar mais. Eu, apesar de... Eu falo, já agora, com 48 anos e tal, eu não acho que eu estou velho, pelo contrário. Naturalmente, eu não tenho mais o vigor juvenil. Hoje eu me canso muito mais facilmente. Hoje eu me irrito com muito mais facilidade. Mas essa minha primeira metade da vida eu só tenho a agradecer e espero que na segunda metade, agora com mais experiência, eu possa continuar produzindo, motivando e incentivando pessoas. Show de bola. É isso aí. E isso aí também você falou sobre motivação, sobre incentivar as pessoas. Uma grande área de motivação realmente é o esporte, né? O esporte, ele sempre, eu acho que ele auxilia muito na vida do ser humano, principalmente quando ele é novo, quando ele está começando a vida. E o primeiro contato com o esporte, eu acho muito importante que seja algo agradável, né? A criança goste de praticar esporte. Porque a criança que pratica esporte, ela costuma ser uma criança mais dedicada nos outros deveres, nos outros afazeres dela. Eu queria saber como é que foi o seu primeiro contato com o esporte, assim, porque você enveredou para esse lado do direito, mas voltou para o esporte. Então, provavelmente você deve ter praticado esporte quando você era mais novo, alguma coisa. Fala pra gente aí, qual foi o seu primeiro contato, assim, o que te encantou no esporte? Qual foi a parte que você gostou? Como é que você começou? Copa do Mundo de 1986. Eu tinha 5 para 6 anos, né? E eu me lembro como se fosse hoje. Claro que eu não lembro detalhíssimos dos jogos, mas onde estávamos em cada um dos jogos da seleção brasileira. E ali, vou até repetir falar, eu consegui captar a energia de como o futebol é capaz de unir e reunir as pessoas. Eu consegui ali captar como que o esporte unia e uniu as pessoas em torno de um objetivo. A gente estava naquela época já há 16 anos sem conquistar um título, uma Copa do Mundo. A gente veio da seleção de 82, inclusive a Batalha do Sarriá, no dia 5 de julho, ontem, fez aniversário. Seleção de 82, que ao meu sentir foi hipervalorizada, não era aquilo tudo. Mas em 86, o Brasil ainda carregava aquele restinho de esperança que se tinha da seleção de 82 e um peso nas costas de 16 anos sem ganhar e de volta ao México. Então havia uma expectativa muito forte do Brasil ser campeão no México. Até uma música da Gal Costa que era 70 neles, outra vez Brasil. E aquilo me fisgou. Aquilo me fisgou, me apaixonou. E de lá para cá, em 87, meu Atlético Mineiro, eu já me recordo de acompanhar o Atlético durante toda a Copa União, né? A gente conquista o primeiro e o segundo turno, o Flamengo se classifica pelo índice técnico para semifinais, depois a gente é eliminado pelo Flamengo naquele 3-2 do Renato Gaúcho no Mineirão. Renato Gaúcho faltou fazer chover naquele jogo. Renato Gaúcho jogou muita bola naquela Copa União, não? Renato Gaúcho foi muito mais jogador do que o Zico. O Flamengo fala do que o Zico? Muito mais jogador do que o Zico. Fala-se muito do Zico, mas o Zico sequer foi protagonista na geração dele na seleção. O grande jogador da seleção de 82 foi o Falcão, que inclusive foi chuteira de bronze naquela Copa de 82. O Zico era mais um, mas tinha grife. Jogava no Flamengo, era o camisa 10, era um cara que falava bem com a imprensa, né? Foi um bom jogador. Não foi. Se vocês pegarem para assistir, o Sport TV reproduziu isso no ano passado, toda a campanha do Brasil na Copa de 82, o time era medíocre. Teve um jogo, salvo engano, contra a Escócia, que o Brasil ganha de virada, 2-1,
e não tomou o segundo gol por causa de um erro de arbitragem, de um pênalti que o juiz não marcou. Era uma seleção medíocre. Era uma seleção medíocre. A seleção de 82? Ah, sem dúvidas. Sem dúvidas. Que isso, aí você tá nadando contra a maré do Totalmente. Compraram a ideia. É porque eu nasci em 90, eu realmente não assisti. Mas as histórias que eu escuto são maravilhosas, que realmente era uma seleção muito boa, porque reuniu diversos camisas 10, né, dos seus clubes. Eu acho que o lance foi todo esse. Talvez o Tele era o técnico, né? Em 82. Eu te escalo Talvez a seleção. o Tele... Era Valdir Pérez no gol. Mas... Que, cara, era um goleiro que hoje não era titular em nenhum time da Série A ou B do futebol brasileiro. Aí você tinha na direita o Leandro, baita lateral direito, ok. Na esquerda o Júnior, baita lateral esquerdo, ok. Aí o miolo de zaga, Oscar e Luizinho. Luizinho do Atlético Mineiro, meu conterrâneo de Nova Lima. Aí no meio, que aí e o meio-campo era um baita meio-campo realmente. Era Toninho Cerezo, Paulo Roberto Falcão, que pra mim era o grande craque daquela seleção, Zico e Sócrates. Eu falei Sócrates 2 vezes? Sim, não. Falou certo. Toninho Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates. Éder e Serginho Chulapa, gente. Serginho Chulapa hoje também não seria titular em um time da Série A do futebol brasileiro. Né? A gente tinha realmente um bom meio-campo. Era um bom meio-campo. Mas de longe, não era o meio-campo a ser comparado com os maiores meios de campo que a gente teve na história do futebol brasileiro. A seleção de 2002 não tem aliás, só o Leandro que poderia talvez ali engraxar a chuteira do Cafu. Os outros 10 não serviriam para engraxar a chuteira dos pentacampeões de 2002. Ponto. Mas eu ia te perguntar sobre isso. Eu acho que assim, a seleção de 82, pelo que eu vi, também até os vídeos também, as características dos jogadores de meio campo eram todos ofensivos, né? Eles não tinham um volante, né? Como, por exemplo, o time do Flamengo tinha um volante, né? Cerezo, que era era o Andrade. O Cerezo era volantão, né? Cruza aquela bola, o segundo gol da Itália, o Cerezo me inverte uma bola, querendo fazer aquilo que ele não sabia fazer, que é dar um bom passe comprido, e o passe interceptado pelo Rossi faz o segundo gol. O Falcão tinha ali a camisa 5, era um volante que jogava bem, depois ele virou o rei de Roma. Mas se a gente pegar os 11 da seleção de 82, quem ali virou craque? Explodiu num grande clube da Europa, num grande clube brasileiro, como protagonista. Quem? Foi o Falcão. Você pergunta. Foi o Falcão. Zico foi para o Udinese. Em 83, salvo engano, até isso aí vale o registro. Em 83, eu acho que foi a France Football, ela dá ao Zico a bola de ouro como melhor jogador daquela temporada, jogando no Udinese. Que talvez a grande temporada da carreira do Zico tenha sido a de 83, acho que 83 mesmo. Em que ele... Não, em 83 ele foi campeão com o Flamengo. Flamengo? Se eu não me engano, ele sai do Flamengo em 84. Então deve ter sido 84. Isso. Foi entre 82 e 86. Em que ele vai para o Udinese e ele é artilheiro do campeonato italiano, fazendo 22 gols. E é interessante você jogar no Google, você vai ver, tem algumas mesas redondas da RAI da época, em que a discussão era como parar o Zico nas cobranças de falta. Toda a falta, ele era gol, era gol. Mas isso o Marcelinho Carioca também fazia muito bem, né? O Zico, ele foi protagonista no Flamengo durante um período, mas, por exemplo, Mundial de Clubes do Flamengo 81. Quem foi o homem do jogo? O Nunes. Mas ele ganhou o prêmio de melhor jogador, né? Ele que deu o passe pro Nunes, ele que foi as bolas que a falta foi o melhor jogador da Copa de 2002. Isso é verdade. A gente pode parar para pensar por aí também. O que entra para as pessoas, né? O que entra? O que ficou no coração do flamenguista? Nunes. Libertadores. Quem que foi o grande jogador da Libertadores de 81? De 80 foi o Zico. O Zico foi, inclusive, foi o artilheiro, foi ele que fez os 2 gols no final. Fala-se muito do Júnior também. Parece que o Júnior jogou muito naquele jogo contra o Cobreloa. Mas
Ah, Não, mas o Zico foi o cara. Pelo menos os lances que eu vi, o Zico ele faz o gol no Maracanã, o gol de pênalti. Ele faz os dois gols da final, que foi o último jogo que foi em Montevidéu, né? Que foi em campo neutro, porque porque no, naquela época tinha o jogo de desempate, né? exatamente. E eu achava engraçado isso do jogo de desempate, que foi até o final dos anos 90 ainda teve. Eu lembro que o Corinthians foi bicampeão brasileiro, tendo o jogo de desempate, se eu não me engano, nas duas, em Não, 98 e aí foi 99. Ou foi diferente. só em 99? Não, na verdade, naquela época não tinha não tinha o jogo de desempate. O mata-mata era melhor de três. Ah, sim. Não era de volta, era Já melhor de era. três. Era melhor de três. Foi uma ideia legal. Eu sou defensor do mata-mata, né? Eu Eu acho adoro. pontos corridos é uma invenção europeia que funciona bem na Europa por questão tradicional, porque os países são pequenos. Você fazer um campeonato de pontos corridos para um país do tamanho do Brasil é insano. A É única loucura, é loucura. Também loucura. acho. A única vantagem dos pontos corridos no Brasil é que você gera programação para grade de TV. Você tem um Sim, número sim. elevado de jogos e preenche a grade de TV. Agora, me dizer que para o torcedor é legal, não consigo É enxergar. porque você pega, são 38 rodadas, 10 jogos em cada rodada, são 380 jogos. É muito jogo. É muito jogo mesmo. E, cara, 380 jogos, você vai analisar isso durante 6 meses, né? Porque começa em 7 meses, né? 7 meses, Começa é. em maio, termina em dezembro. Então, é muito tempo, cara. É muito tempo mesmo. E você fica. E acaba prejudicando por conta do campeonato estadual, que não tem como você acabar com o campeonato estadual, porque é o charme do país, né? Então a gente pega, não, vamos acabar com o campeonato estadual para que o campeonato brasileiro e data FIFA e CBF e não briga mais ninguém, não tem como, cara. Campeonato estadual, pode até reduzir um pouco, mas não tem a menor condição de acabar. O campeonato E, estadual, eu penso que ele é um bom produto, tanto é um bom produto que o Carioca, ele rescinde com a Globo e rapidamente ele vai para uma outra rede de televisão. É um bom produto porque os contratos dos campeonatos estaduais de Minas e de Rio Grande do Sul, que acabaram com a Globo esse ano, já está tendo uma briga nos bastidores aí, eu até escrevi sobre isso, está tendo uma briga aí nos bastidores para saber quem vai adquirir os direitos de transmissão. É um bom produto, só que esse produto precisa virar prêmio, dá para melhorar. Talvez uma forma de regulamento, uma forma de disputa. O Campeonato Paulista é um mundo à parte. O Campeonato Paulista poderia ser realizado o ano inteiro. Aliás, eu tentaria, se eu tivesse poder de gestão na Federação Paulista, eu tentaria organizar um Campeonato Paulista o ano inteiro. Metia jogo meio de semana, concentraria talvez alguns jogos dos clubes de Série A e de Série B no primeiro semestre, depois eles jogariam mais espaçados, mas eu tentaria fazer o Campeonato Paulista o ano inteiro, que é um produto que dá para entregar o ano inteiro e dá para gerar grade de televisão o ano inteiro. É o único que consegue. é o mais difícil, né? Eu acho que é o mais pegado, o Campeonato Paulista. Tem mais Completamente. clubes com condições de ganhar. E, inclusive, em São Paulo, até tem. A gente estava falando sobre o clube empresa. Lá tem clube de empresário na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eles montam um clube com diversos jogadores ali só para vender, só para revenda. Jogou bem contra o Flamengo, opa, gostei desse menino aí, traz. Contrata. Ah, de quem é? Pô, o menino é uma fatia, é uma pizza. Tem várias fatias ali. É parte do empresário, parte do outro, e esse clube aí é meio que. Tem alguns, né? Esses clubes aí meio que são Não, temos alguns uma clubes, a gente falando em clube sociedade empresa, de né? empresários. A gente tem aqui em Minas Gerais, por exemplo, a Tombense, que já há alguns anos é o grande clube do interior do estado. A Tombense foi líder do Campeonato Mineiro esse ano, né? Então, a Tombense, a gente já teve no ano passado a Tombense chegando também, que é um clube de empresários. A gente tem o Coimbra, que é um clube ligado ao BMG, né, que é um banco, que também esse ano eles até foram rebaixados para a segunda divisão do Mineiro, mas é um clube também de empresários.
que eu acho legal. E o objetivo desses clubes é ser vitrine para os atletas. É muito legal. É um objetivo diferente. Por isso que eu dizia aqui, quando a gente conversa sobre o clube empresa, qual que é o objetivo? Qual a melhor formatação jurídica para aquele clube? Não é que vai virar clube empresa e que vai ficar tudo bonitinho, não. O Flamengo é um exemplo de um clube associação que está dando certo, né? O Figueirense foi um exemplo de um clube empresa que deu tudo muito errado. Então a gente não tem a fórmula muito certa nesse sentido. Mas voltando aos campeonatos estaduais, dá para criar um produto legal, um produto prêmio. O Rio de Janeiro, eu já falei isso várias vezes, já escrevi sobre isso, tem nas mãos algumas marcas desportivas que hoje não estão bem do ponto de vista de resultado, mas que são marcas conhecidas no Brasil inteiro e que, caso se conseguisse organizar uma liga com essas marcas, é sucesso garantido. Olha só, Bangu, América, Volta Redonda, Bom Sucesso, Friburguense. Então são marcas. E eu não estou falando dos grandes, né? São marcas. Sim, sim. São marcas, né? Aquelas equipes do subúrbio do Rio de Janeiro. São marcas, cara, que dá para fazer uma competição bem legal, bem interessante e barata, com transporte de ônibus. Você circula ali, a exceção de Campos, que é um pouquinho mais distante, né? Que lá a gente teria duas equipes, né? Lá tem o Goitacás e o Americano. O Americano. Que aí, talvez o Americano que inclusive era o clube do Caixa d'Água, que era o presidente da federação antigamente. Eu lembro que em 2002 algumas datas coincidiam com a Rio-São Paulo. E aí o pessoal logicamente, de má fé, falava que o campeonato de 2002, que foi vencido pelo Fluminense, que era o campeonato Caixão, porque era do Caixa d'Água. E realmente a final foi contra o Americano, e aí o pessoal começou a pegar no pé e falou: ih, vai perder pro Americano. Falava pro Fluminense que o Fluminense ia perder pro Americano no ano do centenário. O pessoal gosta de pegar pesado. Aqui no Rio de Janeiro a galera é um pouco mais espirituosa, né? Tudo é muita brincadeira, é muita palhaçada. Cara, e aí isso acaba atrapalhando na hora de levar algumas coisas a sério, né? Como, por exemplo, clube empresa, que era para ser uma coisa mais séria e acaba não tendo tanto efeito aqui no Rio. Eu acho que é possível levar a sério com brincadeira e com leveza. Eu penso que o carioca, ele é... Vocês, né, os cariocas, vocês são o estereótipo do brasileiro. Vocês puxam o S como os nossos patrícios, né? O português puxa o S. Português, né? É verdade. Vocês são comunicativos, como também outra cultura que nos influenciou, como os italianos, comunicativos, expansivos. Vocês têm o jogo de cintura que os escravos precisaram ter para sobreviver nas situações lamentáveis que eles tiveram aqui no Brasil, né, por escravidão. Então, vocês são muito o estereótipo do brasileiro e de um Brasil que dá certo, cara. O Rio de Janeiro, com todas as mazelas que o Rio de Janeiro, cidade, possa ter, é uma das maiores cidades da América Latina. É uma cidade produtiva. É uma cidade rica. É uma cidade que recebeu os Jogos Olímpicos e recebeu bem, melhor do que outras cidades mais badaladas, até como Atenas, por exemplo. Então, é porque vocês às vezes estão no Rio de Janeiro, estão inseridos aí num contexto e a grama do vizinho é mais verdinha. Mas o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa e é uma cidade assim, elogiosa, apesar de todas as mazelas. O que acontece no Rio de Janeiro acontece aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, em Vitória. Mas sabe qual é a diferença? O Rio de Janeiro é vitrine. O maior grupo de comunicação do Brasil está sediado no Rio de Janeiro. Então é como se o meu MGTV... Ele está falando do Jornal dos Esportes, galera. Está falando do Jornal dos Esportes. Mas também. Como se o nosso MGTV tivesse no Jornal Nacional, né? Com notícias de Belo Horizonte para o Brasil inteiro. Então, o Rio de Janeiro, definitivamente, com todas as suas mazelas, é uma cidade, é um estado a se admirar. E não estou aqui passando pano, não. É a mais pura verdade, eu falo de coração. Muito pelo contrário, eu não gosto de passar pano. E eu adoro. Quando eu tenho uma opinião diferente da maioria,
eu gosto de destacar, porque Eu a gente percebi. cresce na divergência. Eu, perce- eu percebi, hein? Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. A gente estava falando mais cedo sobre o Campeonato Brasileiro de 87, um campeonato bem polêmico, na verdade, né? E naquele ano, os times badalados eram os times de Minas, né? Era o Atlético do Telê e o Cruzeiro, que estava com um timaço Enio também. Andrade, E isso. E aí 87. quando vai, e aí quando vai Flamengo e Internacional meio capengando para as semifinais, e uma semifinal com um mineiro e a outra com o outro. O pessoal tava dizendo que a final ia ser em Cara, Minas a mesmo, nossa né? expectativa em Minas era essa. A gente já contava com uma final Atlético Cruzeiro. Eu tinha 6 para 7 anos, eu me lembro das notícias, da imprensa, da Rádio Tatiaia, na época noticiando. E o Atlético é eliminado numa quarta-feira, né? O Atlético vai no Rio, perde de 1-0. Ele vem para jogar no Mineirão, jogo de volta. Como tinha a melhor campanha, a vitória de 1-0 classificava o Atlético. O Atlético começa perdendo de 2-0, empata o jogo e vai para a abafa contra o Flamengo. Até que, naquele abafa do Atlético, a sensação que a gente tinha que o Atlético ia virar o jogo. Tomando 2-0, faz 2-2, precisando do gol para classificar. Num contra-ataque, o Renato Gaúcho mata o jogo. E cala a torcida do Mineirão lotado e tudo mais. E o Cruzeiro Ele eliminado na depois quinta-feira. ele faz sinal de silêncio pro Telê, porque o Telê Faz. não levou ele pra Copa. Ele tem toda uma. O futebol brasileiro é muito folclórico, realmente. E naquela Copa União, a gente estava conversando ali, você falou que o Renato foi mais jogador. Realmente, naquela Copa União, eu concordo contigo. Eu acho que ele foi mais jogador que o Zico. Olha, Jogou muita teríamos bola. sido tetracampeões do mundo de futebol em 86 se o Renato Gaúcho e o Leandro tivessem naquele time, tá? Eu também acho, eu também acho. Teríamos sido Dizem, tetracampeões naquele ano. o pessoal fala muito bem do Renato. O Renato jogou muita bola. Eu não vi Porra, tanto. Eu vi a lembrança que eu tenho dele já no futebol carioca. Ele foi o rei do Rio. Jogou nos três do Rio e ainda treinou o Vasco. Então pode-se dizer que o cara ele fez parte dos quatro grandes do Rio. E parece que ele está esperando o Rogério Ceni ser demitido, né? Porque ele fica naquela praia lá todo dia, só olhando o WhatsApp. Rogério Daqui a Ceni, eu acho que pouco, cai esse final de semana. Flamengo joga com o Bragantino, salvo engano, não é isso? quarta-feira já Como joga contra o Atlético. Como é o Atlético, Quarta-feira. pois é. Então nós Amanhã, vamos mais derrubar o conhecido Rogério como Ceni, amanhã. nós vamos derrubar o Rogério Ceni amanhã. Mas eu queria ver o Renato Gaúcho na seleção. O Renato Gaúcho, ele significa uma pílula daquilo que foi o futebol brasileiro. Um futebol alegre, extrovertido, que fazia as coisas por alegria. A gente pega o Neymar, que é, né, a nossa grande estrela hoje. Cara, a pressão em cima do menino é tão grande e ele não suporta que ele só faz bobagem fora de campo, né? E não consegue, dentro de campo, ser um grande protagonista. O Renato Gaúcho não foi... E olha para você ver. Renato Gaúcho vai para a Copa de 90, quando ele já não era mais... Quer dizer, poderia até ter jogado, ele foi reserva. Ele era... Olha os 5 atacantes da Copa de 90. Miller e Careca, Bebeto Romário e Renato Gaúcho. Só os 5. Cara. O Em Romário 86... jogou a Copa de 90 ou ele foi barrado? Não, ele jogou, só que ele tinha quebrado a perna, ele jogava no PSV, ele tinha quebrado a perna e estava voltando de lesão. Então ele é Ah, então ele convocado. nem entrou, né? Ele entra, salvo o melhor juízo, ele entra no finalzinho do jogo contra a Escócia. Que o Brasil ganha lá de um 2-1 ou 1-0 apertado. Ele entra no finalzinho daquele jogo. O ataque Mas em titular compensação, em 94, o cara jogou muita bola, né? Em Fez chover. 94 não Que tem o era que o que o falar, fez Renato chover. Gaúcho ia fazer em 86. Em 86, né? 86 o ataque era Careca e Renato Gaúcho. Tele Santana, infelizmente, puta treinador. O único título brasileiro do meu Atlético Mineiro foi pelo Tele Santana. Para mim, um dos maiores treinadores da história do futebol mundial, indiscutivelmente. Mas o Tele Santana errou. Ele erra em 82, porque ele tinha também aquelas convicções dele, típicas dos grandes gênios, aquelas convicções.
E ele erra em 86, quando, por causa de uma puladinha de muro, os caras saem lá para curtir a noite Belo Horizontina, mais do que justificável. Deixa os caras. O negócio é fazer que nem o Cuca fez no Atlético em 2013. Olha, Faz o que você quiser Adriano fora em do 2009, campo, mas joga bola. o Adriano em 2009 não resolvia dentro de campo Pronto. e não vivia num baile. Eu vou te colocar na fogueira agora, então, já que você é polêmico, você gosta de responder. Vamos lá, bate pronto, vou te fazer duas perguntinhas aí. Você falou que o primeiro título o único título brasileiro do Atlético foi em 71. E para você, o Campeonato Brasileiro começou em 71 ou 71, antes? sem dúvida. 71, né? Então, Antes era a Palmeiras Taça Brasil. Palmeiras não é Deca. Palmeiras não é Deca. Como é que Santos você vai não ser é Deca sendo Octa. campeão 2 vezes no mesmo ano? Eu acho que Não é... as competições têm que ter o nome que elas têm. Os títulos foram importantes? Foram. Mas aí tem que botar lá, quando vier o guia do brasileiro, da placar, tem lá. Campeão da Taça Brasil dos anos tais, tais, tais e tais. Campeão do Roberto Gomes Pedrosa, do Robertão, dos anos tais, tais, tais e tais. Tá pra história. O meu Atlético é campeão dos campeões de 37, que era o campeonato nacional da época. Mas não era o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro começou em 1971. Ponto. 71. É isso. Acabou. E a outra que eu vou te perguntar agora, porque envolve as tuas duas paixões, que é o futebol e o direito. Quem é o campeão de 87? Sport Recife. Sport Recife? Claro. O Mas Flamengo você não assim. É o nome que tem. O Flamengo foi campeão da Copa União, que era mais importante até que o Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Mas quem foi o campeão oficial do Brasil aquele ano foi o Sport. Tanto é que Sport Recife e Guarani que jogaram a Libertadores de 88. De 88. Foi o Flamengo Internacional. Então o Flamengo foi campeão da Copa União de 87. E vou te falar uma coisa. E isso é importante tanto para o torcedor do Flamengo quanto para a própria instituição Flamengo. Assumir o título da Copa União de 87 é muito importante como uma prova de resistência ao establishment. Nesse momento em que se fala em Liga Nacional, a Copa União ela surge como uma Liga Nacional, como uma competição capitaneada pelos clubes 5 anos antes da Premier League inglesa. Se os clubes brasileiros tivessem peitado a CBF e o establishment e conduzido a Copa União e o Clube dos 13 de 87 para frente, seríamos hoje, em termos de competição nacional, uma potência. A nossa história em termos de clube seria outra. Então o Flamengo tem que ostentar com muita honra e alegria o título de campeão da Copa União de 87, que ela tem uma representatividade para o futebol, para a história do futebol, para a quebra de paradigmas, para a resistência, um significado imenso. Quando o Flamengo e o torcedor briga para ser campeão brasileiro de 87, eles estão tirando a legitimidade dos clubes e devolvendo a legitimidade para a CBF. A CBF tem que cuidar de seleção brasileira e do macro, do futebol brasileiro como um todo, estrutura, etc. Competição, deixa na mão dos clubes que eles vão saber fazer melhor. Então, torcedor do Flamengo, penso da mesma forma, até dizer mesmo porque que o Flamengo não foi campeão de 87 não é menosprezo nem menoscabo. Eu penso da mesma forma que você em relação à CBF, porque eu acho que os clubes são quem disputam, né? Quem disputa o campeonato são os clubes. Então, acho que quem vai conduzir melhor realmente são os clubes. E eu ia te perguntar mais uma coisa aqui, cara, que é interessantíssima, que eu vi aqui no seu currículo, né? A gente tem que dar uma estudada no entrevistado. E eu ia te perguntar o seguinte. Cara, você escreveu o Estatuto do Torcedor, né? Na verdade, um livro comentando o Estatuto do Torcedor. Não fui o autor da lei. Até porque, se eu tivesse sido, a lei seria melhor. Qual que é a minha história com o Estatuto do Torcedor, né? Em 2005, 2004, teve um Brasil e Argentina aqui no Mineirão. Aquele jogo que o Ronaldinho fez 3 gols de pênalti na Argentina. Aquele 3-0. E eu tentei comprar o ingresso.
eu tinha ido a um jogo da seleção brasileira nas eliminatórias de 93, o Brasil e Venezuela, 4-1 Brasil aqui no Mineirão, e eu tive a oportunidade, naquela época, tinha uma oportunidade única de assistir um jogo da seleção brasileira no Mineirão. E da seleção brasileira, não tinha assistido outro. E quando eu fui comprar o ingresso, cheguei lá de madrugadinha e tal, tava aquela fila gigantesca. E eu não consegui comprar o meu ingresso. Eu falei, poxa, mas isso é absurdo e tal. E eu comecei a estudar por quê? Porque a venda foi desorganizada, venderam para cambista, e cambista vendendo e tal. Eu descobri o Estatuto do Torcedor, que era de 2003. E na época eu proponho uma ação contra a CBF Federação Mineira, pedindo indenização. E ganho na primeira instância. Depois da segunda instância até foi reformado. E essa decisão de primeira instância ganhou a imprensa na época. Teve uma mega repercussão. E aí dali eu passei a estudar o Estatuto do Torcedor. Eu estava fazendo uma especialização em processo civil e direito civil, e eu aproveitei para escrever sobre o Estatuto do Torcedor. Essa minha monografia virou o livro, o Estatuto do Torcedor, a crescente evolução, Estatuto do Torcedor, a evolução dos direitos do consumidor do esporte. Esse meu livro de 2009. Eu lancei ele no final de 2009. E Estatuto do Torcedor, a evolução dos direitos do consumidor do esporte. E assim, tem um lance engraçado também em relação ao esporte, porque eu penso o seguinte, o esporte ele mexe muito com a emoção, né? Então, o torcedor ele é julgado de outra forma, ele não é julgado pela justiça comum, ele é julgado pelo STJD também. Se acontece alguma coisa... O torcedor? Não é assim. O torcedor, ele é tido pelos regulamentos como uma extensão do clube. Então, se o torcedor comete algum ato violento no estádio, o clube pode ser punido. O clube é julgado por um ato do torcedor. O torcedor, como pessoa física do torcedor, ele é julgado pela justiça comum. Entendi. Porque assim, eu vejo em alguns casos, por exemplo, assim, até no Rio de Janeiro, a torcida jovem do Flamengo ficou proibida de ir ao estádio, se eu não me engano, ainda não voltou, e tem, por causa de um problema muito sério, mataram um torcedor do Botafogo, se eu não me engano, foi com um espeto de churrasco, foi numa cena lamentável, terrível. E aconteceu esse problema e a torcida ficou punida. Em São Paulo, já aconteceu um negócio assim pior ainda, né? Porque não pior do que a morte de um torcedor, mas pior para a torcida, porque agora é torcida única, não tem mais torcida mista, né? Não pode ir nem 10% de uma torcida num campo. Torcida única é um absurdo. Aliás, esse também pessoal acho um absurdo. Que inventou a torcida única, que proibiu de levar a bandeira, deve estar muito feliz. Porque eles conseguiram. Agora tá, porque não tem... esvaziaram o estádio. Não tem torcida. Eu falava muito nas minhas palestras, aulas, exposições, que eles foram tirando as coisas do estádio como justificativa para a violência. Sendo que a razão da violência é uma total falta de infraestrutura e uma total falta de interferência efetiva de todos os players ligados ao desporto. Clubes, federações, mídia, a mídia erra muito, e poder público. E eles começaram, para poder dar uma satisfação para a sociedade, a criar uma série inventar aí uma série de culpados. Então foi bebida alcoólica, foi bandeira, foi instrumento musical, e por aí foi. E agora eles devem estar muito felizes, porque agora eles conseguiram acabar com a violência no futebol. Né? Estamos aí agora tem pandemia. há um ano e meio sem violência no futebol. Ih, parece que a gente está acabando o nosso tempo aqui. Então deixa aí suas considerações finais. Marca o número 2 volta aí. Numa próxima. A consideração final vamos marcar de novo, vamos conversar de novo. É muito legal falar de esporte. Valeu demais. Acompanhe a minha coluna no Jornal dos Esportes.